Oi, gente. Pra quem não me conhece, o meu nome é Ana. Sou enfermeira de terapia intensiva. Tá batendo um pouquinho o reflexo do meu óculos. Eu tô aqui, né? Saí do hospital e tô indo pra casa. E aí eu parei e pensei: quais são os erros que a enfermagem não pode de maneira alguma cometer dentro da UTI? E aí eu pensei em várias coisas que a gente não pode cometer. A gente sabe que, na verdade, o nosso objetivo é não cometer erro nenhum, falha nenhuma, tá? Mas a gente também sabe que diariamente falhas acontecem. Não podem acontecer? Não. Mas diariamente a gente tem essas falhas acontecendo. Eu vou parar aqui um pouquinho. E aí, a gente tem falhas de processo, a gente tem falha na assistência. E aí eu fiquei pensando, quais são as 5, então, que a gente de maneira alguma pode cometer dentro de uma UTI? Primeiro, sem dúvida, medicação errada. Medicação errada, gente, pode ser fatal. A gente pode matar o nosso paciente. Então, a gente tem que ter toda atenção. Toda atenção é pouca. Ai, mas você tá demorando demais pra fazer essa medicação. É bom que você demore, se precisar, tipo, 1 hora pra fazer uma medicação. Mas que no final o paciente tenha segurança, né? Que seja administrada na dose correta, da forma correta, na via correta. Então, medicação é o número 1, assim, que a enfermagem não pode errar na UTI. Tá? Eu tô falando de UTI, mas isso se estende para todos os setores e todos os locais que a gente faz medicação no paciente. O segundo erro que a gente não pode cometer numa UTI, aí já é mais específico do setor: deixar a droga vasoativa acabar. Gente, se eu tenho um paciente que tá em uso de droga vasoativa, o mínimo que eu tenho que fazer nesse paciente é ter atenção nessa droga. Se a droga tá acabando, eu preciso preparar uma outra droga, uma outra seringa de medicação, ou não sei como vocês administram aí. Mas a gente já precisa se antecipar e precisa preparar para poder instalar nessa bomba antes que ela termine. Por quê? Eu venho um tempo já trabalhando em terapia intensiva, né? E eu já partilhei de situações aonde a droga acabou e o paciente, sim, parou. Então, desestabilizou, né? Então, é uma coisa que a gente não pode errar na UTI, é deixar a droga vasoativa acabar sem antes ter preparado outra. Isso é fundamental. Terceiro item que a gente não pode errar dentro da unidade de terapia intensiva: monitorização. Deixar o paciente sem monitorização. Se o paciente tá na UTI, é porque ele é um paciente crítico, é porque ele precisa ser observado, né? Ele precisa ser acompanhado nos mínimas coisas, principalmente nos sinais vitais, que é o básico de tudo e que diz muita coisa pra nós, né? Então, paciente de UTI é paciente monitorizado. Se ele estiver em outro local, uma enfermaria, talvez ele não precise, mas na UTI é primordial que o paciente esteja monitorizado. Afinal, ele está na UTI porque ele precisa ser monitorado 24 horas. E para ser monitorado, ele precisa estar monitorizado. É claro que a gente não vai olhar só para um monitor isoladamente, tá? Mas a gente precisa dos sinais vitais dele o tempo todo, a gente acompanhando a frequência cardíaca, a saturação, a pressão, né? E a frequência respiratória, é o mínimo, tá? Então esse é o terceiro erro que a enfermagem não pode cometer, é deixar o paciente sem monitorização. Quarto erro que a enfermagem não pode cometer dentro da terapia intensiva: não contabilizar o balanço. Como assim?
O paciente está na UTI e a gente não sabe o que entra e o que sai do paciente. Como que a gente vai tomar as condutas se a gente não sabe como o paciente se encontra, né? E a gente sabe que o paciente que está na UTI muitas vezes é paciente crítico, muitas vezes não, é paciente crítico e que muitas vezes está descompensado, cardíaco, a parte cardíaca ou a parte renal, e que às vezes se ele beber um pouquinho mais de água, isso vai pesar, né? Se ele não beber água, às vezes vai atrapalhar. Então, precisa, gente. Outra coisa, balanço hídrico. E aí no balanço hídrico eu já vou falar o último item que eu considero assim primordial é a diurese, tá? Eu tô preocupada porque tá vindo um carro e eu tô parada no meio da rua. No meio não, né? No canto. Diurese do paciente. Paciente crítico, a gente tem que observar a diurese. Pelo amor de Deus, diurese fala muita coisa pra nós. Se você é enfermeiro e ainda não se preocupa com a diurese do seu paciente, não passe em plantão a diurese do seu paciente, você está errado. Você está muito fora. Por quê, gente? O paciente, quando começa a evoluir, às vezes com uma infecção, às vezes quando começa a ficar grave, o que vai dar sinais para nós, uma das primeiras coisas é a diurese. Então é o pouco débito de diurese. E eu preciso acompanhar isso. Eu preciso saber se a função do renal do meu paciente tá boa, não tá? E aí vai depender da diurese. Então tem um cálculo que a gente faz em cima da diurese que o paciente apresenta, para saber se ele tá apresentando pouca ou muita diurese, como que tá esse fator no paciente. Mas esses são 5 erros, tá? Que eu trouxe como destaque. Tem muitos outros, né, que a gente não pode cometer, mas eu acho que esses 5, assim, esses 5 que eu acabei de citar, são primordiais na UTI, na terapia intensiva. Então é isso, hoje é isso que eu vim conversar um pouquinho com vocês. Beijos, fiquem com Deus.